invocar a sua bênção. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és gracioso, Tu és misericordioso, a ponto de nos acolher e nos receber em Tua presença, pois nós não merecemos. Não merecemos estar em Tua presença. Tudo que caberia a nós era apenas a condenação. Tudo que merecíamos era o desprezo do Senhor. Mas o Senhor foi capaz de nos amar, nos receber, nos acolher, se compadecer das nossas vidas. Obrigado, Senhor. E não somente tens feito assim, tens nos dado também a Tua palavra para nos instruir, para nos ensinar o caminho da verdade. Então nós pedimos, ó Senhor, que Tu venhas falar conosco. Nos ensina o caminho da verdade, para que trilhemos um caminho segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, para que nossos caminhos sejam iluminados pela Tua palavra, para a glória de Jesus, e assim Tu sejas honrado pelo nosso proceder, na forma de vivermos, para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar. Há alguns textos que são incômodos na Bíblia. Eu acho que essa é a terceira vez na minha vida que eu faço a exposição de Tiago. E o texto que nós estamos lendo, eu considero o texto mais incômodo do Tiago toda vez que eu prego nesse texto. Porque Tiago trata diretamente com um problema sério dos nossos corações, que é a nossa mesquinharia, é a nossa avareza. E alguns em grau maior, outros em grau menor, lidam com isso todo dia. Com a mesquinharia do coração. Com a avareza do coração. E exatamente por isso nós acabamos criando referenciais errados para a nossa vida. Nós acabamos criando modelos errados para inspirar a nossa vida. E se não bastasse isso, o Tiago está colocando que às vezes nós estamos escolhendo referenciais errados não apenas para a vida, mas para aquilo que dá sentido na vida, para aquilo que motiva a nossa vida, que é a fé. Se você não tiver fé, você não levanta. Se você não tiver fé, você vai ficar todo dia prostrado na cama. É a fé que faz você acreditar que talvez aquele dia possa ser melhor. Mas às vezes nós estamos olhando para as referências erradas. Tiago está colocando o problema de olharmos para as pessoas que são bem-sucedidas, são prósperas, são ricas, como se isso fosse sinal de bênção de Deus. Ele diz, não. Nós descobrimos sinal de Deus, bênção de Deus, é na vida daqueles que padecem. É na vida dos que sofrem que nós vemos as marcas de Deus. Esses dias eu estava vendo pela 1000ª vez aquele filme Todo Poderoso. E eu não alugo filme. Se tem um negócio que eu não ligo muito é para filme. Mas tem alguns que eu gosto, quando passa pela 1000ª vez na televisão, eu assisto de novo. Eu estava assistindo de novo, e você lembra exatamente, se você assistiu e já deu muita risada com esse filme, do repórter ganancioso que quer um sucesso, quer isso, quer aquilo, então ele recebe o poder de ser Deus, e ele faz um monte de besteira. E aí no final do filme, o ator que interpreta Deus, ele diz uma coisa que me chama a atenção, ele diz, tudo que você fez, que você achava que era milagre, fazer o prato dividir a sopa, fazer a lua chegar perto da pessoa amada, tudo isso que você achava que era milagre, não, isso não é milagre. Isso são apenas ilusionismos. São apenas manipulações
do teu consciente. Você sabe o que é milagre? E aí diz o personagem, você vê uma mãe que foi abandonada pelo marido, tem 2, 3 filhos para criar, levanta cedo, vai batalhar o dia todo para dar o que comer para aquela criança, e ela ainda arranja tempo para ser mãe. É quando você vê uma sociedade que diz que você só é macho, se é isso, se é aquilo, se agir dessa e dessa forma. E no filme ele diz, quando alguém chega para um jovem e oferece droga para ele, e esse rapaz diz, não! Ele diz, isso é um milagre. E esse filme é interessante nesse final dele, porque ele está dizendo, onde é que Deus está se manifestando com os seus milagres? Não é na vida de quem tem. Não é na vida de quem está cheio de dinheiro. Deus se manifesta exatamente na vida de quem não tem. Porque quando eles se achegam a Deus, eles encontram um milagre para viver cada dia. E Tiago está dizendo, olha, nós estamos olhando para os ricos, nós achamos que eles é que são referências para nós. E Tiago vem colocando uma série de problemas com isso. E nós chegamos hoje na terceira crítica dele, na palavra profética do versículo 5. Como eu disse aos irmãos, quando ele começa o versículo 5 dizendo, ouvi. Essa é uma linguagem usada pelos profetas do Antigo Testamento. É uma exortação que os profetas do Antigo Testamento usavam para dizer, prestem atenção, porque o que eu vou dizer a vocês contém bênção ou tem maldição, depende de como você vai ouvir essa palavra. E ele fez 3 críticas. Primeira crítica, nós nos esquecemos que são os pobres que Deus fez ricos em fé e herdeiros do reino. E nós acabamos menosprezando os que são pobres. Segunda crítica que Tiago faz, ele diz, não são os ricos, versículo 6b, que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. A custa do que surge a riqueza? E nós vimos isso no último sermão. A custa de opressões, de salários baixos que nós pagamos aos nossos trabalhadores para que o nosso lucro seja maior e produza riqueza para nós mesmos. Isso é vergonhoso, porque tem muito crente, muito cristão hoje que paga salário de fome para os seus trabalhadores para produzir a sua própria riqueza. Tiago está dizendo, não são eles que oprimem? E como é que eles oprimem? Com baixos salários. Às vezes nós nos satisfazemos em pagar um salário mínimo porque nós achamos, é o que a lei manda. E a gente esquece que Jesus disse que a minha justiça, ela tem que exceder em muito a de um escriba e de fariseu. Se ela tem que exceder em muito a de um escriba e de um fariseu que quer seguir a lei de Deus, quanto mais a justiça dos homens ímpios sem Deus. Ou você acha que o salário mínimo é calculado na lei de Deus? Não, o salário mínimo é calculado à luz dos interesses econômicos daqueles que detêm a riqueza do país para oprimir os pobres. Só para você entender um pouco, quando Calvino, João Calvino, criou esse conceito de salário mínimo, isso foi lá no século XVI, em Genebra. Qual era a política do salário mínimo que Calvino estabeleceu? Salários dignos. O salário mínimo era o mínimo para a dignidade. E só para você entender, os critérios que Calvino adotou para estabelecer um salário mínimo digno em Genebra é o que prevalece até hoje na Suíça. Qual é o salário mínimo da Suíça? O equivalente a 3.800 dólares. Você está entendendo o que é um homem que quer pensar com a lei de Deus e não com a ganância da riqueza? Porque nós não queremos ter os ricos como modelo, porque são eles que oprimem. Não, eles não são modelos para mim. A palavra de Deus é modelo para mim. Nós temos que parar com essas coisas. Nós temos que mudar nossos referenciais. Deixa eu te dar um outro exemplo. Eu
quero retomar esse ponto para deixar mais claro isso ainda. Quando nós começamos a faculdade de teologia, a CEBI, um dos nossos primeiros alvos era pagar o salário que fosse digno aos professores, correspondente ao que é justo, no mínimo, a hora-aula das melhores faculdades. Nesses 2 anos e meio da CEBI, o salário dos nossos professores praticamente dobrou. Praticamente dobrou. Nossos professores já tiveram reajuste de mais de 70% em 2 anos. Na graduação, nós estamos chegando já perto da hora-aula de grandes universidades como o Mackenzie. Nossa pós-graduação, ela está equiparada ao Mackenzie. Nós pagamos a hora-aula do nosso professor da pós-graduação, o mesmo que um professor da Universidade de Mackenzie. Qual é o critério? É que eu não vou fazer a riqueza de uma instituição à custa do trabalhador. Não vou fazer. Por isso o pessoal diz assim, você é louco. Sou louco. Cara, o Mackenzie fatura milhões, eles podem pagar isso, não interessa. Eu não vou construir a riqueza à custa do trabalho de alguém. E você acha que parou por aí? Não. Porque o que a lei de Deus manda eu fazer? A minha justiça tem que exceder a de um escriba e fariseu. Você sabe quando é que eu vou botar que é? Quando um professor da CEBI estiver ganhando mais do que um professor da Católica, do que um professor do Mackenzie. Aí eu vou estar quieto. Porque a nossa justiça excedeu. E Deus está sendo honrado com isso. Deus é glorificado nisso. Por quê? Porque Tiago me ensina exatamente a não oprimir aquele que trabalha para mim. E eu acho isso fantástico, porque as pessoas, como eu digo para todo mundo que olha isso diz, rapaz, vocês vão falir. Eu disse, aleluia, que vá à falência. Mas se ficar de pé significa a custa da opressão de alguém, eu não quero ficar de pé. E o que tem acontecido conosco? Deus nos tem abençoado. De 12 alunos há 2 anos atrás, hoje somos 163 alunos na graduação. Chegamos a 40 alunos agora em pós-graduação. Fora o curso de biblista, fora as jornadas que Deus nos tem abençoado. Porque nós não queremos ir contra o que a palavra de Deus nos ensina. Nós não vamos oprimir ninguém. E isso tem que ser um modelo para nós. Qual é o terceiro problema e a terceira crítica de Tiago? Ele diz, versículo 7, não são eles, os ricos, que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Deixa eu te dar um exemplo que eu vi essa semana, eu achei fantástico. Colocaram lá no YouTube uma audiência pública de mulheres com as senadoras e deputadas que lutam pelo direito das mulheres. E o direito das mulheres tem sido abortar. Acabou de aprovar essa lei pecaminosa do aborto de anencéfalos no país. Eu coloquei lá no meu Facebook no dia que fizeram isso. Estamos de luto e que Deus tenha misericórdia desse país. Porque quando essas coisas começam a acontecer, quando um país começa a ser próspero de um lado e se afasta da lei de Deus de outro, breve é o juízo de Deus contra essa nação. É só você ver o que aconteceu nos profetas. Quando Israel vivia prosperamente, Israel estava longe de Deus. E em pouco tempo Deus mandava juízo. O Brasil se tornou a 7ª potência econômica do mundo. Eu estava vendo semana passada que provavelmente ele vai se tornar a 6ª, já na próxima reunião. Aí tem um bando de crentes dizendo, opa, aleluia!
E à custa dessa prosperidade, o que eles estão fazendo? O aborto começa a ser legalizado. A lei da homofobia começa a ser pressionada para aprovação na íntegra. Então estava tendo lá essa reunião da direito das mulheres. E uma mulher que participava pediu a palavra. E ela começou a colocar alguns relatórios interessantes para as senadoras e deputadas, dizendo: vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Quem é que está patrocinando esse suposto direito da mulher no Brasil? Para que a mulher aborte e faça o que ela quiser. Ela começou a dizer: Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos. Fundação Ford. Fundação Bill Gates. Todas essas organizações estão por trás de um movimento internacional pelo aborto. Quem são os ricos que a gente acha que são modelos para nós? São aqueles que blasfemam o nome de Deus. Que se acham deuses no direito de fazer o que quiserem com uma nação por causa do seu dinheiro. E nós achamos que eles são modelos para nós. Nós achamos que ter dinheiro é modelo para alguém. Que vida miserável, mesquinha você quer ter desse jeito? Tiago bate pesado nisso. Nós estamos tomando como admiradores nossos pessoas que blasfemam o nome de Deus. E não precisa ter uma blasfêmia com a boca. Porque tem muito rico supostamente piedoso. Falar de Deus, não, Deus, ai meu Deus do céu. Mas esse mesmo infeliz é o infeliz que paga a prostituta para satisfazer seu prazer. É o mesmo infeliz que compra crianças para satisfazer seu prazer. Que manda mulheres abortarem para não assumirem compromissos. Que gastam fortuna nas drogas. Ou seja, o comportamento deles é blasfemo aos olhos do Senhor. E nós achamos que eles são modelos para a nossa vida. A ponto de ter igreja que você tem que se inspirar nesses caras, andar com eles, que é para ver uma transferência desse poder de ficar rico para a sua vida. Em algumas igrejas é assim, você anda junto. Em outras igrejas, como a Universal, um tempo atrás, você ia lá para receber a bênção da riqueza de um cara que era rico. O engraçado é que não importa a vida que esse desgraçado tem. Não importa a forma como ele vai blasfemar do Senhor com o comportamento que ele tem. A gente acha que ele é o próspero. Tiago diz: acho que vocês não estão pensando direito. Será que vocês não estão entendendo que são esses homens que blasfemam o nome de Deus? E a coisa está ficando cada vez pior. Porque os novos ricos da nossa sociedade são os ricos que nascem da indústria do entretenimento. Você quer ficar rico fácil nesse país? Paga uma professora de canto, outro de dança, contrata um cara bom para fazer uma música e começa a cantar por aí e torce para você ter um bom empresário. Você estourar, cara. Você estourou, você está milionário. Você está milionário. A indústria do entretenimento no país é a indústria que mais cresce. Não tem crise para ela. O cara pode falar uma miséria, ele arruma 50 pau para ir no show para pagar essa indústria. Ele arruma. Aí eu vi um cantor que vai cantar 1h30, 2 horas, se cantar 2 horas, e vai levar uns 100 mil reais naquela brincadeira só para cantar aquelas 2 horas. Quer ficar milionário? Esse é o caminho mais fácil hoje no país. É o do entretenimento. Joia. Aí esses que chegaram
a riqueza do entretenimento, quando eles vão dar entrevista, parecem piedosos, rapaz. Aí antes de entrar lá no show, eles vão lá, Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, e se benze, e joga água benta, sal grosso. Pronto, terminou aquilo, ele sobe no palco, meu amigo, e aí vem todas as blasfêmias possíveis. Ai, se eu te pego, é boquinha da garrafa, é não sei. Isso depois de um monte de orações. Você não entende a blasfêmia que está por trás disso. E a gente admira. A gente admira. Ainda tem crente nesse filme, pastor, mas falo tão bonito de Deus. Ó, se for o Deus do quinto dos infernos que ele conhece. Porque o Deus da Escritura não compactua com essa pecaminosidade. Mas nós admiramos. Lembra quando estourou a música do Creu? Aquela desgraça. Eu vou dizer para você, eu sou um homem, graças a Deus, livre mesmo de negócio. Primeiro que no meu carro não deixo tocar essas rádios. Lá tem duas rádios que funcionam no meu carro, 89,9 e a CBN, só. 89,9 é só de música clássica. Então, às vezes, quando o pessoal diz, pastor, você já ouviu aquela música Creu? Não, nunca tinha ouvido. Já estava uns 3 meses no sucesso, nunca tinha ouvido. Mas é impressionante, o cara me falar na semana seguinte, passa um carro tocando aquela porcaria. Então, quando estiver estourando o negócio, não me fale, não. Porque eu não estou sabendo, sempre falar, para que é uma coisa, o capeta manda algum carro para eu ouvir aquela porcaria. Aí estourou aquela porcaria do Creu. Aí eu assisti uma entrevista com MC Creu, o nome do cara. Com MC Creu. E na entrevista dele, não, porque olha, cara, Deus tem sido muito bom. A música é uma pornografia, é uma imoralidade, e Deus tem sido muito bom. Deus tem nos abençoado. Deus tem feito a gente estourar nas paradas do sucesso. Você está entendendo? Isso é blasfêmia. Pornografia é pecado vergonhoso aos olhos do Senhor. E o cara veio agradecer a Deus. Porque a pornografia dele fez sucesso. Aí a gente olha e diz, puxa, ó, que cara abençoado. Cara abençoado. Dependendo do seu ponto de vista, da pecaminosidade do seu coração, você vai dizer, está cheio da grana, rapaz. Deus abençoou mesmo. Outro vão dizer, não está só cheio da grana, está cheio de mulher bonita. Depende da pecaminosidade do seu coração. A gente admira os blasfemos. Tiago está dizendo, são os ricos que são blasfemos. Isso quando eles não ignoram totalmente a Deus. Quando eles não ignoram totalmente ao Senhor. É nisso que consiste a nossa fé. É nesses modelos. Nós queremos estar perto desse tipo de gente. Não. Eu quero estar perto de gente crente, que ame ao Senhor, que queira viver santidade aos olhos do Senhor. Eu quero viver perto de gente assim. E então para mim vai ser indiferente se ele vai ser pobre, e vai ser indiferente se ele será rico. Não tem diferença. Não faz diferença. O que eu não posso é transformar a riqueza como modelo de espiritualidade, a riqueza como modelo de alguém abençoado aos olhos de Deus. Porque aí Tiago vai dizer, isso é pecado. Isso é pecado. Então nós precisamos, lamentavelmente, na nossa sociedade, repensar o que é modelo de sucesso para nós. O que é modelo de bênção para nós? Quero andar ao lado daqueles que são ricos de Cristo na sua vida. Que com a sua vida são capazes de me ensinar coisas profundas.
de que no seu sofrimento, naquilo que não tem, são capazes de me ensinar a ter fé. Eu quero aprender com essas pessoas. E que o Espírito Santo conduza o seu coração a querer viver e aprender com essas pessoas. Entenda? Alguns, Deus considerará a graça de serem ricos. Mas isso não pode ser modelo para nós. E segundo o apóstolo Paulo, nós saberemos se esses a quem Deus deu a graça de serem ricos nos servem de modelo ou não, é pela grandeza do seu coração. É pela grande generosidade do coração. E não porque acumularam, mas pela capacidade de repartir. Aí sim, a gente sabe que esse rico é convertido. Rico que só quer acumular, só quer ter, não é modelo para nós. O Senhor nos ajude a entender isso e não tenhamos uma fé baseada nessa mentira de que a riqueza é modelo para as nossas vidas. Não, ela não é. A riqueza é um engano para o coração. Que o Senhor nos ajude a compreendermos isso. Vamos orar ao Senhor? Pai, concede-nos a graça de entendermos essa palavra. Ajuda-nos a termos primeiramente um coração satisfeito com o que temos recebido de Ti. Livra-nos da avareza, livra-nos da mesquinharia. Ensina-nos a amar o nosso irmão na sua pobreza, na sua dificuldade, na sua necessidade. De tal forma que até a pobreza dele nos seja incômodo enquanto não pudermos ajudar. Não permite, Senhor, que sejamos indiferentes a isso. E todas as vezes que o nosso coração já foi laçado por essa mentira, vem nos curar, vem nos perdoar. Se algum dia pensamos assim, se algum dia cremos dessa forma, nos perdoa, Senhor. Concede-nos graça. Eu te suplico em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém.